Nesse vídeo eu vou mostrar um teste real que eu fiz, um problema real que eu solucionei durante um processo seletivo para uma vaga de programador ou programadora. E o problema que eu tive que resolver era o seguinte. Primeiro tinha umas considerações. Quando nós avaliarmos o teste, nós iremos ter atenção em como a aplicação está organizada, qualidade do código, qualidade dos testes, interpretação do problema e, claro, a implementação e execução final. O problema, ou a user story, o problema que eles tinham era o seguinte, que eles me mandaram. Como usuário, eu quero fazer uma request para uma API que irá determinar, a partir de um conjunto de receitas, o que eu posso comer no almoço, baseado também no que tem na minha geladeira. Qual que era o critério de aceite? Dado que eu faço uma request para uma endpoint /lunch, eu deveria receber uma resposta JSON com as receitas que eu posso preparar baseado nos ingredientes que tem na minha geladeira. Outro critério é, dado que o ingrediente vence pela data use by, eu não deveria ter receitas que contêm esse ingrediente. Outro critério, dado que um ingrediente pode ser consumido até a data best before, ou seja, melhor antes, e essa data já passou, mas ele ainda está dentro da data de validade use by, qualquer receita que tenha esse ingrediente deveria ser ordenada no fim da lista da resposta HTTP. Alguns critérios adicionais eram: a aplicação deveria conter alguns testes unitários de integração básicos, a aplicação precisava usar orientação objeto, precisava seguir a PSR, precisava usar PHP 5.6 ou PHP 7, todas as dependências precisavam ser instaladas com Composer, mas não precisavam ser commitadas, somente commitar o Composer lock. E qualquer passo para instalar, fazer build, testar e usar o projeto precisava estar no arquivo README, na raiz do projeto. Além disso, eles obrigavam que o candidato, no caso eu, usasse o framework Silex, que é um framework em PHP que nem existe mais, na verdade. A aplicação precisava ler dois arquivos JSON, um das receitas e um dos outros dos ingredientes. Para mandar o projeto, eu tinha que mandar um link de um GitHub, ou seja, eu tinha que colocar o projeto no GitHub ou no Bitbucket, ou similar, um GitLab também que se via. E eu precisava ser verboso nas mensagens de commit, eu precisava mostrar nas mensagens de commit qual foi o meu raciocínio lógico. Também tinha alguns bônus, como configurar um Vagrant para poder subir o projeto e integrar o projeto com a API do Twitter, para postar os resultados do que o usuário ia comer no almoço ou no jantar. Bom, essa é uma das coisas engraçadas, porque eu trabalho com PHP há muitos anos, mas eu não citei, ou melhor, eu não falei muito sobre PHP em nenhum vídeo aqui desse canal ainda. Eu acho que essa vai ser a primeira vez que vocês vão me ver falando mais de PHP ou mostrando o código PHP aqui no canal. Algumas empresas não exigem linguagem de programação no teste, está virando uma prática as empresas aceitarem qualquer linguagem, mas nesse caso elas queriam em PHP. E aí eu vou falar um pouquinho do raciocínio que eu tive para resolver o problema. No começo a única certeza que eu tinha é que ele tinha que ser em PHP, ele tinha que usar o Silex, eu ia provavelmente criar testes unitários e também eu tinha que manter um certo nível de qualidade seguindo algumas regras da PSR. Nesse vídeo eu não vou explicar essas coisas, mas vocês podem deixar sempre nos comentários dúvidas que eu posso responder ou criar vídeos baseados nas dúvidas. Então a primeira coisa que eu fiz para começar o projeto foi criar um arquivo Composer JSON, que é onde eu defino as dependências do projeto. O Composer é um gerenciador de pacotes do PHP. E aí aqui eu disse o nome do projeto, eu disse que ele precisa do Silex na versão 2 ou superior. E eu também tenho uns requisitos de ambiente de desenvolvimento. Eu quero o PHP Unit para escrever testes unitários, eu quero o PHP Code Sniffer para checar o estilo de código ou erros no código. E esse Browser Kit aqui, no fim das contas eu acho que eu não usei ele, mas eu acho que era para fazer testes de integração no caso. Agora que eu realmente podia começar a programar, eu precisava decidir por onde começar. Eu queria usar alguns conceitos do DDD. Eu não sou um mestre do DDD, não domino o DDD, mas eu queria usar algumas coisas que
já sabia na época sobre DDD. Eu queria usar alguma coisa sobre a arquitetura de camadas do DDD, onde existe a camada de infraestrutura, que é a camada que a gente tem classes de orientação a objeto que lidam com coisas que dão suporte para o projeto, inclusive códigos de leitura de dados e de persistência de dados. E era por aí que eu ia começar, porque era a única certeza que eu tinha naquele momento. Eu sabia que eu tinha que ter um código, uma classe, que ia ter um método que ia ler o arquivo das receitas e o arquivo dos ingredientes. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Eu usei um padrão do DDD chamado repository, e criei aqui um repositório dos ingredientes e um repositório das receitas. Se você ver, em ambos os repositórios eu tenho um método loadData, que basicamente recebe aqui, no construtor ele recebe um arquivo, um lugar de um arquivo, ele lê esse arquivo nesse loadData e depois transforma esse arquivo num array para o PHP usando a função JSON decode. Então eu tenho isso nos dois repositórios, ou seja, esse repositório está simulando um acesso a dados como se fosse um banco de dados, mas nesse caso é um arquivo JSON. No repositório dos ingredientes, eu criei um método chamado findAll, ou seja, busca todos os ingredientes para mim, só que recebendo uma data, né? Eu quero só os ingredientes que não estão vencidos, baseado numa data, baseado numa agora. Então o que eu fiz aqui foi pegar esse now e forçar ele ser a UTC, porque ele poderia estar em qualquer time zone, né? Poderia ser Brasil, poderia ser Portugal, etc. Eu forcei ele a ser uma hora 0 a 0 horas, porque eu quero só lidar com o dia, a hora não importa para mim. Forcei esse time zone UTC, carreguei os documentos, né, com a função que eu acabei de explicar, e aí eu fiz um loop nesses ingredientes, né, nesse array de documentos, para eu conseguir preencher uma entidade, uma classe minha, que representa a coleção de ingredientes. Então, nesse repositório, o objetivo era ler o JSON e retornar um objeto com todos os ingredientes, com objetos ingredientes dentro de um objeto maior chamado ingredientes, no plural. O que esse ingredientes tem? Ele funciona como uma interface PHP bem legal, que é a interface iterator e também a countable. O que são essas interfaces? A gente implementa alguns métodos e aí qualquer objeto dessa classe consegue ser contada, né? É uma coisa contável, esses ingredientes, e além disso é uma coisa iterável, ou seja, eu posso dar um for each nesse objeto, que ele vai passando de ingrediente em ingrediente em cada loop do for each. Então eu tenho um método addIngrediente que vai adicionando ingredientes numa lista, e depois eu tenho que implementar esses métodos que conta, por exemplo, é só contar dessa lista, e vários outros métodos necessários para o iterator. Então, lá no repositório ingrediente, o que eu fiz foi iterar aqui e ir adicionando os ingredientes. Eu dou um new ingrediente, eu tenho o título, que foi o que eu carreguei lá do JSON, eu tenho uma data, best before, e eu tenho também o useBy, que é a data de validade. Só que antes disso, perceba que eu já resolvi um dos critérios do nosso problema, né? Que era o quê? Eu não posso mostrar receitas de ingredientes vencidos. Então, na hora de pegar aqui os meus ingredientes da geladeira, digamos assim, eu nem vou retornar os vencidos. Eu já faço um filtro aqui, ó. Se o now for maior, se o agora for maior que a data de validade desse ingrediente, quer dizer que esse ingrediente está vencido e quer dizer que esse ingrediente não vai entrar na minha lista de ingredientes. Agora, voltando para o nosso repositório de receitas, eu também tenho um método findAll, só que ele recebe o quê? Ele recebe os ingredientes, os meus ingredientes válidos na geladeira. Por quê? Porque eu vou querer pegar todas as receitas baseado nesses ingredientes. Eu só quero as receitas que eu consigo fazer somente com esses ingredientes. Então, se algum ingrediente ficou de fora,
a receita que precisa desse ingrediente não vai aparecer na minha lista. Então eu carrego agora o documento, os documentos do JSON das receitas, itero neles, é algo bem parecido, só que aqui eu vou usar um método que vai receber o documento da receita e também vai receber todos os ingredientes válidos da minha geladeira. Por que isso? Porque eu preciso iterar em todos os ingredientes da receita e ter certeza que esses ingredientes estão na minha lista dos ingredientes da geladeira. O que eu estou fazendo aqui é um filtro. Eu estou filtrando as receitas somente com os ingredientes que são válidos. Se tiver alguma receita com ingrediente faltando, eu dou um return null, ou seja, eu pulo isso daqui. Isso daqui vai retornar null. Isso daqui não vai entrar no if, então eu não vou adicionar essa receita na minha lista de receitas. Então é isso que o Findout fez. Além disso, eu criei alguns testes unitários, né? Eu coloquei os testes unitários aqui na pasta testes. Então eu tenho um teste de integração, eu nem sabia. Então eu tenho testes unitários para coleção de ingredientes, por exemplo. Só para checar que, por exemplo, uma coleção vazia, né? Deveria ser vazia mesmo. Uma coleção pode ser contável. Então, se eu adiciono um ingrediente e faço uma set count 1, isso retorna 1, né? O count retorna 1. Se eu adiciono 3 ingredientes, o count é 3. O meu objeto ingredientes, ele é iterável, então eu posso fazer um for each com ele. E outros tipos de testes unitários. Eu fiz testes unitários para os ingredientes. Eu também fiz testes unitários para os repositórios, que é uma coisa curiosa. Normalmente eu não faço testes unitários para a camada de infraestrutura. Porque geralmente se eu tenho um repositório que bate num MySQL, num MySQL, ele não tem nada para testar, ele só vai fazer a conexão na base de dados e vai entregar esses dados de alguma forma. Então não tem muita lógica nos repositórios. Mas nesse caso tinha lógica, porque eu lia de um arquivo, convertia, etc. Então eu fiz testes unitários para o repositório também. Se você sabe de alguém que quer ver testes reais de empresas, de processos seletivos para vagas de programador ou programadora, manda esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe eu não posso ajudar essa pessoa, a gente não pode ajudar essa pessoa a avançar na carreira com esse vídeo. Agora que eu já tinha criado todo o código para a camada de infraestrutura, eu já tinha todo o código, todos os repositórios para ler os arquivos de receita e ler os arquivos de ingredientes, eu tinha que criar uma nova classe de uma outra camada do DDD, que é a camada de domínio. Na camada de domínio, geralmente a gente coloca as regras de negócio mesmo, do domínio da aplicação, né? O que aquela aplicação resolve? Quais são as regras de negócio dessa aplicação? Isso fica na camada de domínio. E aí, nesse projeto eu até fiquei um pouco em dúvida sobre isso, né? Você pode deixar nos comentários o que você acha. Porque eu acabei colocando regra de negócio na camada de infraestrutura, quando eu resolvi filtrar os ingredientes e filtrar as receitas. Mas eu tomei a decisão de deixar aquele código lá, porque pensando na camada de infraestrutura, se eu tivesse repositórios batendo no MySQL, eu ia resolver esses problemas de filtro na própria consulta SQL. Eu não ia resolver isso no PHP. Então não faz sentido deixar isso na camada de domínio para mim. Por isso eu deixei na camada de infraestrutura. Mas eu posso estar errado, né? Essa classe que eu criei na camada de domínio, muitas vezes é chamada no DDD como um serviço. Por que é um serviço? Porque ela presta um serviço para a aplicação. E qual serviço que ela presta? Nesse caso, ela presta o serviço, vamos aqui ver a classe, service, deixa eu fechar o resto, service Lunch Suggester, é um nome muito chique, né? Um serviço que sugere lanches, sugere almoços. E aí o que essa classe precisa, né? Ela precisa do repositório de ingredientes e do repositório de receitas. E ela tem um método sugere receitas, passando uma data, né? Um agora. Depois vocês vão entender por que esse agora é um argumento, né? Porque ele poderia não ser. Bom, basicamente o que a gente faz é usar os métodos que a gente acabou de fazer na camada de infraestrutura.
Então eu faço um find all, me dá todos os ingredientes que não estão vencidos baseado nesse agora. Então eu peguei os ingredientes e depois me dá todas as receitas que usam somente esses ingredientes. E aí eu tenho as receitas. A partir daí, eu vou instanciar um objeto meu, que é um objeto receitas. É um objeto parecido com aquele ingredientes, ou seja, ele implementa as mesmas interfaces dos ingredientes, ó, receitas. Na verdade, ele implementa coisas diferentes. Então, eu vou explicar isso daqui a pouquinho. Vamos voltar para o serviço. Então, precisa entender que a gente tem aqui esse objeto receitas. E aí, o que eu faço? Eu itero nas minhas receitas, que é esse daqui, ó, é o resultado das receitas que veio do JSON, ok? E aqui é o meu receitas ordenadas, que depois eu vou tentar ordenar elas. Não sei se você lembra, mas um dos pontos que a gente tinha que fazer era ordenar as receitas. Eu estou um pouco acelerado hoje porque é pauleira esse tipo de vídeo, vamos lá. Então eu itero nas receitas que vieram do JSON e para cada receita eu pego os ingredientes dessa receita. E depois disso eu pergunto se na minha coleção de ingredientes da geladeira eu tenho esse ingrediente. É uma coisa meio redundante, porque eu estou testando se não tem nenhuma inconsistência aqui. Se por acaso eu não peguei um ingrediente que eu não tinha uma receita associada, né? Por que eu estou fazendo isso? Eu até coloquei aqui nos comentários. Porque pode ser que alguém coloque algum bug aqui nesse código find all e de repente ele retorna ingredientes vencidos. E aí, se eu não tiver esse código, eu vou listar receitas com ingredientes vencidos. Então isso aqui é só um check, olha só, estou só checando. Eu coloquei um if aqui, se o ingrediente não está na geladeira, então eu dou uma exception. Unexpected ingredient recipe. Ingrediente na receita é inesperado. Mas tirando esse código aqui, o que eu estou fazendo é só adicionando a receita nesse meu objeto sort, deveria ser sorted receipts, receitas ordenadas. Agora a gente pode ver o que tem nesse objeto receitas ordenadas, né? O que era essa classe receitas? Ele implementa ele estende, na verdade, uma classe abstrata do PHP muito legal, que é a SPL Max Heap. O que é essa SPL Max Heap? Ela funciona como uma pilha ou uma lista, né? Uma lista, toda pilha é uma lista. Então, era uma lista ordenada. Você precisa implementar aqui um método compare. E o que esse método compare faz? Ele compara dois itens dessa lista. Então, ele compara uma receita 1 com uma receita 2. E aqui a gente define se a receita 1 é maior, deveria vir primeiro, ou não, que a receita 2. E como que a gente faz isso? A gente precisa retornar 1, menos 1 ou 0 para cada um desses casos, né? A receita é maior, retorna 1. A receita pode ser igual, né? A receita 2, 0. A receita é menor, menos 1. E como que a gente faz isso? Olhando para aquele nosso campo best before. Lembra que a gente tinha que ordenar por ele? A gente limpou os vencidos, mas depois a gente olhou para o campo best before e a gente quer ordenar se eu não me engano, agora eu estou um pouco confuso, mas se eu não me engano, a gente tem que deixar primeiro as receitas que têm ingredientes frescos, que estão longe de vencer esse best before, né? E no fim, mais para o final, a gente deixa as receitas com ingredientes que era melhor a gente não usar, né? Baseado nesse best before. Então, o que eu fiz? Lá no ingrediente, na minha entidade ingrediente, eu criei um método para contar quantos dias já se passaram a partir desse best before. Se o best before é maior que o now, não passou nenhum dia, então é 0. Caso contrário, eu faço uma diferença aqui entre as duas datas, entre o now e o best before, e retorno essa diferença. Daí eu uso lá no nas minhas receitas, eu uso esse método para contar a diferença entre os dias que passaram do best before do primeiro ingrediente, primeira receita, melhor dizendo, com a segunda receita. Eu faço
uma conta de pesos, né? Vamos supor que a primeira receita eu tinha 3 ingredientes perto de vencer, e aqui eu tinha só 2. Então, esse aqui tem menos, esse fica no topo da minha lista. Esse tem mais, esse vai para o final da minha lista. Eu sei que eu estou um pouco acelerado, mas deixa nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre essa solução. Agora que eu já tinha camada de estrutura, já sabia como ler os JSON, já tinha camada de domínio, eu já tinha implementado como ordenar as receitas, né, e retornar as receitas também, eu precisava de uma outra camada que ia realmente pegar nessas receitas e imprimir na tela, né, como um JSON, né? Foi isso que foi pedido para a gente criar uma API. Então, a gente tinha aqui uma outra camada do DDD, que eu acho que é a camada de aplicação, são umas camadas mais acima, mas para a gente aqui nada mais é que um controlador, um controller. E o que esse controller recebe? Recebe só o nosso serviço de sugestão de almoço. E ele tem aqui um método index, que provavelmente é a nossa rota index, né? A gente pode ver aqui que em algum lugar, eu nem lembro onde, é aqui mesmo, controllers. Eu defini aqui um controlador e nas rotas eu defini que o /lunch, que foi o que estava escrito no nosso problema, vai chamar o método index desse launch controller. Então, aqui vai ser o nosso /lunch. E o que ele faz? Ele define um now. O now pode ser realmente a hora atual do servidor, ou então pode ser até um parâmetro passado na URL, gate, entendeu? Por isso que eu não fiz lá nas outras camadas, eu não usei o now. Eu prefiro receber ele como parâmetro, até para fazer ser possível testar unitariamente esse código. Então eu tenho um objeto now aqui, e o que eu vou fazer é praticamente chamar o método me sugere receitas baseado nesse now, nesse agora. E a resposta disso vai ser retornada na tela como um JSON. Além disso, eu não usei o Vagrant, eu usei o Docker. Eu criei uma imagem Docker aqui, PHP 7.2, e ainda eu criei um script up.sh que cria uma imagem, né, do Docker e roda essa imagem e depois ainda instala o Composer lá dentro. Ou seja, por que eu fiz isso daqui? Com essa linha, uma linha só, chamando o up.sh, a gente roda o projeto inteiro. Vamos ver como funciona isso? Se eu rodar aqui up.sh, ó, ele vai buildar a imagem do Docker. Eu já tenho uma imagem buildada aqui, então ele vai pegar coisas do cache. Ele vai rodar o Composer. Codou o Composer aqui. Load Composer, já estava tudo pronto no Composer também. E depois ele vai rodar o Silex. Ou seja, para o recrutador, para a recrutadora, era só uma linha de código para colocar o PREADPEN. E a gente tinha aqui o localhost 8100. Se eu for aqui no localhost 8100, eu tenho esse resultado aqui, ó, um array vazio. Por que será? Vamos ver onde a gente colocou os nossos arquivos de receitas e ingredientes. Eu acho que eu coloquei eles na raiz do projeto. Então, aqui tem o ingrediente, eu vou só colocar um espaço aqui. E aqui eu tenho as receitas. Ó, nos ingredientes eu tenho várias coisas. Tem queijo cheddar, bacon, ovos. E eu tenho os valores de cada ingrediente, né? Eu tenho o use by, que é a nossa validade. E eu tenho o best before. É melhor consumir esse ingrediente antes dessa data. E aí o que acontece? A gente pode ver aqui que as datas, elas estão todas em 2018. Então eu vou pegar a menor data possível aqui, que eu acho que é 6 de março. E eu vou colocar aqui, ó, um date para 5 de março. Lembra que a gente pode setar o now, fingir que o agora é essa data? Então, se eu fingir que a data é 5 de março de 2018, agora eu começo a ter resultados aqui. Eu posso fazer essas 3 receitas para o almoço, com todos esses ingredientes. Vamos ver se o algoritmo realmente funciona? A gente pode vir aqui na salada, um dos ingredientes da salada, que é esse salada dressing, eu nem sei o que isso é em inglês, mas tudo bem, a gente vai procurar esse ingrediente aqui. E aí o que a gente vai fazer
é editar a data de validade para uma data menor que o agora. Se o agora era dia 5, eu vou falar que ele venceu dia 4. Se eu não posso usar esse ingrediente porque venceu, eu não deveria poder ver receitas desses ingredientes. Então, eu deveria não ver a receita da salada. Vamos dar um F5. A receita da salada não aparece. Então, aparentemente, o resultado é o esperado. Não estou vendo receitas com ingredientes inspirados. Além disso, a gente tem a ordenação, né? Se a gente pegar a salsicha, que é um ingrediente que não está aqui, e a gente procurar aqui a salsicha e colocar um best before, deixa eu ver como é que eu faço isso. Diferente, né? Inspirado dia 4, ou seja, antes do agora, eu acho que a gente vai mudar a ordem aqui, o hot dog vai para baixo. Realmente o hot dog foi para baixo. Por quê? Porque os ingredientes frescos, os mais frescos, estão nessa receita e não na receita do hot dog. Além disso, eu criei também um arquivo gitlab.ci e eu fiz alguns jobs no GitLab simulando um servidor de integração contínua, ou seja, cada vez que eu fazia um commit, eu rodava os testes unitários, eu rodava os testes, na verdade não eram os testes, mas eu rodava um code sniffer, eu via se o código estava bem escrito, baseado nas PSRs. Então isso também foi uma coisa legal do projeto. E aí eu mandei o link do GitLab pro recrutador. Daí você me pergunta, Cláudio, você passou nessa entrevista? Eu posso responder isso aqui nos comentários, se você estiver interessado nessa pergunta, nesse questionamento divino. E eu também posso fazer mais vídeos iguais a esse, bem acelerados, mas mostrando uma solução real no menor tempo possível. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas no menor tempo possível. Então, se você quer ver mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários que eu tenho mais testes práticos para mostrar para vocês, inclusive de outras tecnologias. Eu tenho teste em React, tenho teste em Golang e outras tecnologias. Mas no mais, eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!